E aí, mentes brilhantes, eu sou o Cadu Valcés e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um dos melhores dispositivos para você controlar os seus aparelhos infravermelho. Estamos falando do Broadlink RM4C Pro. Além dele controlar dispositivos infravermelho, também é possível controlar radiofrequência. Além disso, eu vou mostrar uma das melhores integrações customizadas para você controlar o seu ar-condicionado e TV. E se você curte tecnologia e casa inteligente, se inscreva no canal e ative as notificações marcando a opção todas. Dessa forma, toda vez que tiver um conteúdo novo, você vai ser avisado. E já deixa o seu like e compartilha com os amigos que curtem tecnologia. Curiosos para ver esse dispositivo funcionando com a integração no Home Assistant? Então se segura na cadeira e vem comigo! Galera, eu vou falar aqui desse dispositivo que é o Broadlink RM4C, que é a versão Pro. Nós temos outras versões, por exemplo, a RM4C, que é somente infravermelho, entre outras que eu vou deixar o link na descrição caso vocês tenham interesse em adquirir. Só um adendo, nós não estamos sendo patrocinados pela Broadlink e eu vou fazer um review completo desse dispositivo e mostrar para vocês como fazer a instalação no Home Assistant. Muita gente tem dificuldade em fazer o ar-condicionado funcionar, principalmente no Home Assistant, e se bate com dispositivos Tuya. Essa é uma das melhores soluções e eu já uso há anos. Então achei interessante fazer um vídeo para mostrar para vocês essa solução juntamente com uma integração customizada que eu também uso há tempos, que é a Smart IR. Então vou mostrar para vocês agora como fazer a instalação desse dispositivo e a integração no Home Assistant. Pessoal, então a gente tem aqui o Broadlink, que na verdade a marca aqui é Bestcom. Depois de um tempo eles mudaram aqui para Bestcom, tá? Mas é um produto da Broadlink. É um dispositivo, um controle remoto universal que vocês podem utilizar para controlar, por exemplo, ar-condicionado, TV e dispositivos que são radiofrequência, por exemplo, motor de cortina, ventiladores, etc. Então é um dispositivo que a gente usa para essa finalidade. Resumindo bem, ele transforma um dispositivo infravermelho ou radiofrequência em dispositivo smart. Esse modelo aqui é o RM4C Pro. Então ele tem a opção de radiofrequência e infravermelho. Outros modelos, por exemplo, a gente tem só o RM4C, ele é só infravermelho. E a gente tem, por exemplo, um outro modelo que é o RM4, só mini, que vocês podem colocar um cabo também de temperatura e umidade. Tem vários produtos da Broadlink, mas esses são os mais conhecidos. Ele trabalha aqui com um range de até 8 metros, tá, de infravermelho, e trabalha com uma frequência de 38 kHz. Ele tem um controle multidirecional de infravermelho e radiofrequência. A comunicação dele é Wi-Fi 2.4 GHz. Ele suporta aqui o iOS de 9.0 para cima, Android 4.1 para cima. É compatível com o Google e com a Alexa. Trabalha com uma umidade menor que 85% e uma temperatura entre 0 e 50 graus Celsius. Então, pessoal, é bem simples, tá? Então vamos lá. Dentro da caixinha aqui, a gente tem o dispositivo, ele é bem pequeno, tá? Se vocês olharem aqui, ó, ele é um dispositivo bem bonito, ó, e pequeno. Ele tem um LED indicador aqui. Nessa parte de cima aqui é onde estão todos os LEDs infravermelho, em várias direções. Aqui atrás a gente tem a entrada USB e nós temos aqui um botão de reset ou para que a gente possa fazer o pareamento. Embaixo aqui a gente tem aqui uma saída de ar e tem aqui um local que a gente pode encaixar aqui uma peça que vem junto, já mostro para vocês. E a gente pode deixar esse dispositivo, por exemplo, pendurado na parede, no teto ou em algum lugar suspenso. Além disso, na caixinha aqui a gente tem o manual do produto, um guia rápido aqui de setup, como fazer as configurações. Tem também o manual de overview. Aí pela parte de baixo, se a gente abrir, nós temos aqui aquela peça que eu falei para vocês, ó, que a gente pode fixar, por exemplo, numa parede ou num teto. E nós temos aqui o cabo que vem junto com ele, tá? Que é um cabo USB para micro USB. Então olha só, pessoal, aqui ó, se a gente colocar essa peça, por exemplo, na parede e fixar com parafuso, a gente pode encaixar aqui
ó, e girar. Ele tá fixo daí. Então é isso aqui que vem na caixa. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a ligação e o pareamento no aplicativo, que é um aplicativo específico dele. Pessoal, então olha só, o aplicativo que a gente vai usar se chama Broadlink. Então, clicando uma vez, ó, a gente tem aqui o sinal de mais, adicionar dispositivo. A gente vai adicionar um dispositivo aqui, ó, adicionar novo dispositivo, ó. Ele já encontrou automaticamente o dispositivo, então nem precisaria ir lá no sinal de mais. Caso ele não encontre, vocês cliquem lá no sinal de mais e adicionar novo dispositivo. Então, eu vou dar um Setup Now. Ele já vai adicionar esse dispositivo, ó, eu marco ele uma vez, que é o RM4C Pro, dou adicionar a uma sala, aí eu vou escolher qual é o cômodo que ele está. Eu vou escolher aqui na sala de estar e vou dar um seguinte. Aí ele vai pedir um nome para esse dispositivo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, sala de estar, para eu saber que vai estar na sala de estar. Vou dar um gravar. E está concluído. Aí eu clico em utilizar o dispositivo agora. Pessoal, é bem simples, tá? Antes de entrar nesse aplicativo do Broadlink, vocês têm que criar uma conta lá e fazer um cadastro e tudo mais, tá certo? Como eu já tinha o cadastro feito, ele já entrou direto. E aí, o que eu posso fazer? Pelo aplicativo aqui, eu posso adicionar vários subdispositivos. Se eu clicar no sinal de mais, ó, eu tenho como adicionar TV, ar-condicionado, set-top box, smart TV, ventilador, lâmpadas. Tem lâmpadas, por exemplo, da Broadlink, que são lâmpadas controladas por infravermelho ou por RF, tá? Vocês também podem adicionar aqui se for compatível. Tem fita de LED, DVD, áudio, aí tem várias coisas que vocês podem adicionar. A gente tem várias outras opções, inclusive tem lá User Define, que aqui vocês podem copiar o controle se não tiver nada padrão aqui de vocês. Eu vou clicar aqui para adicionar um ar-condicionado para vocês verem como é que funciona. Ele vai dar uma informação para vocês que o ar-condicionado ele pode ser adicionado com todos os estados do controle, tá? Que daí ele controla tudo completo e pode adicionar somente algumas opções específicas aqui, que é um controle mais simples, tá? Então eu vou dar um adicionar aqui e ele vai carregar, pessoal, olha, isso aqui é interessante, ele vai carregar várias marcas de ar-condicionado já pré-definidas. Então eu vou escolher aqui, o meu ar-condicionado é LG, eu tenho aqui, ó, LG, se eu clicar uma vez, aí ele vai dizer o seguinte, ó, a primeira opção, que é a mais popular, eu vou clicar aqui no teste. Aí ele vai me dar um painel do ar-condicionado para eu fazer um teste aqui, ó, vou ligar, por exemplo. Ó, já funcionou. Então quer dizer que essa opção aqui já funciona com o meu tipo de ar-condicionado. Vamos tentar mudar a temperatura para ver aqui. Ó, funcionou também. Então, essa é a opção que vai funcionar com o meu ar-condicionado. Aí eu vou desligar. Funcionou bem ou não funcionou? Vou dar que funcionou, ok. Continuar. Beleza, aí onde está esse ar-condicionado? Vou colocar aqui no escritório. Ar-condicionado, escritório, beleza? E vou utilizar o dispositivo agora. Então, o ar-condicionado, quando eu clicar uma vez aqui, ele vai mostrar para mim todo o controle do ar com modo, temperatura, ligar e desligar, a velocidade do vento aqui e várias outras coisas, certo? Se eu voltar uma vez aqui, ó, dentro do meu sala de estar, que é meu controlador IR, eu tenho o quê? O ar-condicionado, que é o ar escritório, que é um subdispositivo, beleza, pessoal? Só que é o seguinte, o intuito aqui é mostrar para vocês como usar isso no Home Assistant. Para usar no Home Assistant, não é necessário adicionar aqui o ar-condicionado, a TV, nada disso. Isso aqui para que, se você que está assistindo o vídeo não tem Home Assistant e quer usar esse dispositivo para controlar os aparelhos de vocês, é assim que vocês vão fazer. Então vamos lá. Como é que eu faço para poder usar no Home Assistant? Primeira coisa, ó, vamos clicar uma vez aqui, a gente tem os 3 pontinhos e tem as opções do dispositivo. Então eu tenho o nome, a localização, informações do dispositivo, atualização de firmware, caso tenha, vai ser aqui que vocês vão atualizar, subdispositivos, configurações de notificação e aí vai. Se vocês olharem aqui na tela, vocês vão perceber que tem lá dispositivo de bloqueio, ó. Se tiver essa opção ligada, vocês não vão conseguir usar no Home Assistant. Então vocês têm que desligar isso aqui, ó. Confirma desbloquear o dispositivo? Ok. Se vocês não fizerem isso, ele não vai ser usado no Home Assistant. Ele não funciona lá. É só isso que vocês vão fazer. Agora eu vou mostrar como fazer para usar lá no Home Assistant. Pessoal, no Home Assistant, como é que nós vamos fazer aqui, ó? A gente vai em configurações, daí nós vamos clicar em dispositivos e serviços. Olha só,
ele já vai reconhecer automaticamente o dispositivo. Então, se vocês olharem aqui, pessoal, tem vários dispositivos que foram descobertos, ó, inclusive esse aqui, ó, RMC Pro Sala, que é aquele Broadlink que a gente criou lá na sala. Então eu vou clicar em adicionar uma vez, vou deixar esse nome mesmo e vou dar um enviar. Beleza, ó, dispositivo criado, daí eu escolho uma área aqui, por exemplo, sala de estar, e vou dar um terminar. Olha só, pessoal, ele criou aqui um RM4C Pro Sala e tá ligado isso aqui. O que que é isso? É um remote, é um tipo de entidade chamada remote, ou seja, para eu controlar alguma coisa. Então eu posso aprender comandos e posso enviar comandos através dessa entidade. Então se eu for aqui no ferramentas de desenvolvedor, vier aqui em ações, eu tenho aqui uma ação que se chama remote.learnCommand, que é o aprender comando. Então se eu clicar uma vez aqui, ó, eu posso escolher qual é a entidade que eu vou usar para poder aprender esse comando. E vou clicar aqui uma vez nesse RM4C Pro, beleza? Isso aqui eu estou aprendendo um comando. Então, como é que nós vamos fazer aqui agora? Ó, eu vou pegar um controle remoto do ar-condicionado, vou apontar aqui pro dispositivo, que é o Broadlink, e vou aprender o comando do botão, por exemplo, que é o ligar. Qual que é o ID do dispositivo que eu vou aprender o comando? Isso aqui é um nome que eu vou dar. Eu vou colocar aqui, ó, ar escritório. É importante que vocês lembrem desse nome depois para poder funcionar, senão não vai funcionar os comandos aprendidos. Qual que é o comando aqui, ó? O comando eu também vou dar um nome para ele, então eu vou colocar ligar. Que tipo de comando que vai ser? É infravermelho ou radiofrequência? No caso do ar-condicionado é infravermelho. Se fosse radiofrequência é só alterar essa opção aqui, beleza? E aí eu vou clicar em executar a ação. Nesse momento o Broadlink está com a luz acesa, vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Ó, tá com a luz acesa, esperando um comando. Agora eu vou clicar aqui no ligar. Ligou o ar, ele aprendeu o comando. E como é que a gente faz para testar esse comando? A gente tem um outro tipo aqui de ação que se chama Send Command, que ele envia esse comando. Então a gente vai escolher aqui, ó. Só lembrando, o dispositivo chama ar_escritório e o comando é ligar. Então a gente vai vir aqui, ó, no remote.sendCommand. Ó, a gente vai escolher aqui o RM4C Pro, já está escolhido. Qual que é o dispositivo? É ar_escritório. Qual que é o comando? Ligar. E aí eu vou clicar em executar. Vamos ver se vai funcionar. Olha só, já ligou o ar, tá? Então ele funcionou o comando. Então é muito importante vocês saberem qual é o nome do comando e o nome do dispositivo que vocês deram ali para que vocês possam controlar. Por que isso? Porque pode ser que no mesmo cômodo tenha vários dispositivos, tem uma TV, um ar, então vocês vão fazer o controle individual desses dispositivos. Mas, pessoal, imagina vocês copiarem um controle inteiro do ar para fazer isso, né? Fica um pouco inviável. Então, por esse motivo que eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação de uma integração customizada chamada Smart IR. Para isso, vocês têm que ter o Hex aqui instalado. Se vocês não sabem como fazer isso, eu vou deixar nos cards. Então, clicando uma vez aqui, a gente vai procurar aqui, ó, Smart IR. Ele não encontrou por quê? Eu preciso adicionar aqui um repositório. Então a gente tem que adicionar aqui, pessoal, uma integração customizada no Custom Repository. Eu vou deixar depois esse endereço para vocês aí na descrição, tá? E o tipo aqui é do tipo integração, beleza? Dou um adicionar. Ele já adicionou e aí apareceu aqui o Smart IR. Se eu clicar uma vez aqui em cima, ele vai mostrar essa integração. Ele diz aqui que não tem a informação nesse lugar aqui. Caso vocês queiram ver informação sobre isso, eu clico uma vez aqui em cima. Ele vai abrir a página do GitHub e lá no GitHub ele tem as informações. Só uma coisa antes de eu instalar para explicar para vocês, ó. Quais os controles aqui IR que ele aceita? Ele aceita Broadlink, Xiaomi IR Remote, ele aceita esse Lock-in Remote, ESP Home, que são definidos pelo usuário, e publicação de serviços MQTT. Aí ele está dizendo aqui como é que faria a instalação manual e tudo mais, tá? E aí quais as plataformas que são aceitas nessa integração. Então a plataforma de Climate, que são ar-condicionado, de Media Player, que geralmente é TV, Fan, que é ventilador, e Light, beleza? São essas plataformas. Então se eu clicar aqui, por exemplo, em Climate, ele vai mostrar aqui tudo que é aceito aqui, como é que vocês fariam para criar um Climate aqui com esse Smart IR. Ele dá aqui alguns exemplos. A gente já vai voltar aqui
aqui eu mostro para vocês, beleza? Então, vamos lá. No Home Assistant eu vou clicar aqui em Download, vou clicar em Download novamente para poder instalar essa integração. Beleza, está instalada, aí ele está dizendo aqui que tem que reiniciar o Home Assistant. Então, vamos reiniciar aqui, ó, verificar, dar um reiniciar, beleza. Muitos meses depois... Ó, reiniciou o Home Assistant e já foi instalada essa integração. Como é que a gente vai fazer agora? Vamos voltar na página aqui. Então vamos pegar aqui a parte do Climate. Ele está dizendo aqui que tem várias opções que a gente pode usar. A gente vai precisar criar isso aqui através do Configuration. Ele tem um exemplo de uso com o BroadLink, se vocês olharem aqui, ó. Então ele tem aqui um exemplo de como é que eu faria. Primeiro, eu tenho que iniciar o controle lá no Configuration. Então eu tenho que colocar o Smart R 2 pontos para ele iniciar essa integração. E depois eu tenho que criar um tipo Climate. A plataforma vai ser Smart R, daí eu coloco o nome aqui, um ID único para eu saber que esse ar, por exemplo, é do escritório, é da sala, isso aqui é um nome único. Então, se vocês criarem 10 ar-condicionado, cada um vai ter um ID diferente, beleza? Qual que é o código do dispositivo? Esse código aqui vai de acordo com o ar de vocês, com a marca, eu vou já mostrar para vocês. Aí a gente tem aqui qual que é o controlador que eu vou usar, que é o BroadLink, lá no caso o RM4C. Aqui, se eu tiver algum sensor de temperatura configurado no meu Home Assistant, eu posso informar ele aqui, colocar, de umidade também. E se eu tiver algum sensor de liga e desliga binário, por exemplo, se eu quiser criar um sensor binário lá numa entidade ajudante, eu posso criar e colocar aqui. Se não, não precisa, tá? Não é obrigatório. Então vamos lá, vou copiar esse código aqui. E aí, pessoal, eu vou entrar aqui no File Editor e vou editar o meu Configuration, tá? Vou clicar uma vez aqui e vou escolher aqui configuration.yaml, beleza? E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colar todo aquele código. Se vocês perceberem aqui, ó, então a gente tem aqui o Smart R, Climate, daí tem o Office. O nome aqui eu vou colocar AR-Test. O ID aqui eu coloco teste AC de ar-condicionado. Agora esse código, como é que a gente faz? O meu ar-condicionado é da LG, tá? Então vamos voltar lá. E aí, se a gente rolar, pessoal, ó, lá no final ele vai ter os códigos do ar-condicionado de acordo com a marca. Então tem aqui Toyotomi, Panasonic, e aí vai, ó. Vamos ver se a gente acha aqui o LG, por exemplo. Posso dar um procurar aqui, ó, e colocar LG. Beleza, ó. Quais são os modelos suportados? Aí tem vários aqui. Agora eu não vou saber qual que é o meu modelo. Então vamos pegar um aqui e testar, tá, pessoal? Vamos lá. Vou pegar um aqui que é o modelo desconhecido, esse 1061. Então eu coloco nesse lugar aqui 1061, que é o código. Então a gente precisa testar. Aí, não funcionou. Volta lá e coloca outro código. Aí, qual que é o meu controlador aqui? Que é o BroadLink. Eu não sei o nome, então eu vou clicar aqui do lado, ó, Search Entity e colocar o Remote. Ó, tá lá, Remote RM4C. Clicando uma vez, ele já preenche isso aqui, ó. Beleza? Sensor de temperatura, umidade e o power aqui, eu vou comentar isso aqui, vamos ver se vai funcionar. Salvo isso aqui e aí o que eu faço? Reinicio o Home Assistant. De novo, vamos lá. Verifiquei a configuração, tá tudo ok, vou reiniciar. 3 semanas depois... Beleza, reiniciado o Home Assistant, vamos ver se ele criou essa entidade. Primeiro a gente já tá aqui, ó, vamos clicar em estado e a gente clica aqui em Climate. Ó, AR-Test, lembra que eu criei o AR-Test? Ó, ele criou aqui então o AR-Test com os modos HVAC, no caso, que é Off, Cool, Dry, Fan, que são os modos. Temperatura mínima 16, máxima 30, ó, ele criou todo um controle e se vocês olharem aqui embaixo, ó, Device Code, tá 1061, que é aquele código que a gente escolheu. Vamos ver se funciona então? Como é que a gente faz aqui para ver se vai funcionar isso aqui? Vamos em ações, a gente clica aqui em Climate e aí eu vou clicar aqui, ó, Set HVAC Mode. Eu vou escolher aqui o AR-Test, beleza? E eu vou escolher a operação dele aqui, por exemplo, para frio. Ó, ele deu um apito lá no ar, funcionou. Mas como é que eu faço agora, pessoal? Ó, isso aqui é só para a gente testar. Agora a gente vai adicionar um cartão aqui, que é o cartão Climate. Então vamos lá, clico uma vez aqui, né? Vou adicionar um cartão, ó, que é do tipo termostato, beleza? Clico aqui uma vez, aqui eu vou escolher AR-Test, vou dar um nome aqui, AR-Test, o tema aqui vocês não precisam mexer, e aí eu vou clicar aqui em salvar, sair do modo de edição, ó, tá aqui o AR-Test, beleza? Clico uma vez aqui, ó, eu vou ligar isso aqui.
Ó, pessoal, eu tive que mudar o tema aqui que tava dando um bug, tá? Então clica uma vez aqui, daí tem o modo, ó. Aí tem o modo frio, por exemplo. Ligou o ar-condicionado e aí eu vou alterar a temperatura, ó, para 21 graus, beleza? E aí vocês alteram por aqui, ó, no controle do card mesmo. Se eu clicar uma vez aqui, eu tenho o modo de ventilação, se é baixo, médio, alto, tá, pessoal? Tem o controle aqui da temperatura, tem o modo se é frio, seco, apenas ventilar. Olha que legal. E tem como desligar, ó. Ó, desligou o ar. Então, pessoal, esse é o controle do ar para vocês aqui no Home Assistant através do Smart IR. Bem simples criar. E vocês podem depois criar também um controle para a TV de vocês, tá? Se a gente voltar aqui, vocês vão perceber que esse Smart IR tem a plataforma de mídia também. E aí a gente tem aqui um exemplo de como criar. É bem parecido, ó. Se vocês olharem aqui, ele fala para criar aqui também o Smart IR, a plataforma, tal, o Device Code, mas aqui, em vez de ser Climate, vai ser Media Player. Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma TV, e aí, se eu for rolando, eu tenho as marcas de TV, tem Philips, Sony, LG, e aí vai. E o que ele controla aqui? Ele controla, por exemplo, canais, liga e desliga da TV, tá? Vocês podem escolher tudo isso aí e fazer automações. Só que ele não vai criar um controle remoto, não. Tá? Ele vai só fazer o controle da TV de vocês e futuramente eu vou ver se eu faço um vídeo que tem uma integração que cria um controle remoto, mas não é esse o caso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que facilite a vida de vocês aí, principalmente em quem está tendo dificuldade com a Tuya. Galera, minha opinião sincera sobre esse produto. É um dos melhores dispositivos que nós temos para integração com o Home Assistant. Bem antigamente a integração dele não era oficial, mas há algum tempo a gente tem a integração oficial no Home Assistant e nós temos a compatibilidade de 100% dos dispositivos. O ponto positivo aqui é que ele, além de controlar dispositivos infravermelho, ele também controla dispositivos radiofrequência, tornando a experiência mais completa. E você, o que achou desse dispositivo? Já conhecia o Broadlink? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você curtiu esse vídeo, já deixa um like e compartilha com a maioria das pessoas. Dessa forma, vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Além dele controlar dispositivos infravermelho, também é... Além dele controlar dispositivos infravermelho... Estamos falando do... Além dele controlar dispositivos IR, também pode ser... Ô, velho... Além disso, eu vou mostrar para vocês uma das melhores... Ô, filho... E se você curte tecnologia e casa inteligente, se inscreva no canal e ative as opções... Entre outras que eu vou deixar na... Nós não estamos sendo...